Como é seu nome completo? Eliana de Melo Ferrari. Quantos anos você tem? Tenho 21 anos. Você nasceu aqui em Paranapiacaba? Nasci. Certo. E você, como foi crescer aqui, nessa cidade? Foi bom porque é um lugar bem tranquilo, mas, assim, em questão de transporte é bastante complicado, em questão de estudo também, né? É bem precário aqui, não tem nenhuma escola, nem curso profissionalizante. Então, a gente tem que pegar o ônibus e ir para Rio Grande, que é a cidade mais próxima. Então, a gente, para se locomover, é bastante complicado. Mas em questão de segurança e tranquilidade, aqui é um lugar bem bacana para viver, né? Você disse que não tem escola aqui, né? Eu vi que tem uma creche só, né? Isso, faz pouco tempo que não foi aberta, né? Antes não tinha. E só tem uma escola, ensino fundamental e ensino médio. É isso, esse é o estudo que a gente tem aqui. Se a gente quiser ser professor, a gente tem que ir pra fora, né? Quando você era criança, você já tinha todas essas casas aqui na parte alta? Já tinha. Eu nasci em 95, né? Então já tinha se desenvolvido bastante coisa aqui, né? Você brincava do quê? A gente brincava de pegar pedra, de esconde-esconde, né? O que hoje não se brinca mais, mas antes a gente brincava bastante, saía na rua, andava de bicicleta. Então, assim, era bastante tranquilo. A gente tinha a liberdade de sair à noite e voltar 11 horas, 10 horas, que não tinha nenhum problema, né? Sim. Hoje em dia é mais complicado. Quando tem esse festival, né? Tem esse festival de inverno, você participa dessa festa? Então, eu já participei em um dos anos. Eu fui lá ver o movimento, né? Eu tinha curiosidade de ir, mas é muito complicado porque é muito lotado, muita gente, então é bem complicado. Mas eu já fui num show lá no campo, foi bem legal, mas assim, a gente não conhecia muito, porque a prefeitura ela traz coisas assim que a gente não tem muito conhecimento, a gente que é daqui, né? Então traz os artistas que a gente às vezes não conhece e a maioria do público é de fora, então a gente não tem muito conhecimento sobre os artistas que vêm fazer shows, essas coisas aqui. Então, pra gente é uma novidade. E a gente, às vezes, não vai porque a gente não conhece, não tem informação, entendeu? Sim. Esse é o grande problema. Então, quer dizer, a cidade funciona isso mais para quem não é mais para quem é turista, né? A gente se vai meio que isolado, mas a gente não tem muita informação de fora, só quando chega alguém e fala pra gente. Sim. Certo. Também ia te perguntar mais uma outra coisa. Bom, isso na sua infância, né? Você contou que é bom, tranquilo. E atualmente, como é a cidade? Essa cidade de Paranapiacaba hoje? O que você considera? Hoje eu acredito que ela está mais conectada com as outras cidades, ela está mais parecida com as outras cidades. Em questão de tecnologia, né, em questão de desenvolvimento, ela está um pouquinho melhor, pode-se dizer assim. Não em questão de comércio, mas em questão de internet, em questão de redes sociais. Então hoje você não vê mais as crianças na rua, você não vê as crianças correndo, você só vê as crianças dentro de casa, mexendo no celular. Então as crianças não têm muita coisa com essas brincadeiras que a gente tinha antigamente, né? Então ficou mais assim, globalizado, né? Sim. As pessoas hoje. Você acha isso bom? Eu acho isso bom, assim, por um lado. Porque todos têm direito a acesso à informação, né? À internet, essas coisas que todos os lugares têm. Para trabalhos, porque aqui a gente sempre teve dificuldade, que a gente tinha que ir na biblioteca para fazer trabalho. Tinha dia que chovia e às vezes a gente
os professores eles tinham paciência em questão disso, né? Que eles sabem os lugares aqui. Bem, veio jogar a faculdade aqui. Então, em questão assim, os professores tinham bastante paciência com a gente, né? Porque eles sabiam da dificuldade que a gente tinha de acesso à internet, né? Aí, eu acho que por um lado bom, sim, a gente ter acesso à internet pelas informações que a gente tem. Mas eu acho que a gente perde muito tempo em coisas assim que a gente não deveria, porque as crianças hoje, elas começam a utilizar a internet muito cedo e elas perdem muita coisa, perdem essas brincadeiras assim. Criança de 5 anos, 6 anos, já com o celular, já postando as coisas, e isso não é muito bom, porque ela, quando crescer, ela vai querer fazer as coisas de criança e ela não vai ter mais tempo, não vai ter mais como, entendeu? Então tudo é o seu tempo. Vou fazer uma pergunta, vocês brincavam nesse entorno da ferrovia aqui? As brincadeiras tinham a ver com o trem ou não? Vocês, de alguma forma, acessavam esses espaços? Ou sempre foi restrito? Sempre foi restrito. A gente brincava sempre lá no parquinho, né? No parquinho perto da escola, lá de baixo. Então a gente sempre brincava lá, a gente brincava no castelinho, que ficava brincando lá, nesses pontos históricos que a gente ficava brincando, a gente subia, depois descia. Então era tranquilo. Como é ser filha de ferroviário? É um ponto positivo, né? Porque a gente saber que o nosso pai, ele fez parte de uma história de um lugar, desenvolveu, estava ali desde o começo, fez parte. Então é muito gratificante você saber que teve um dedinho dele ali, que se desenvolveu. Teve muita gente que ajudou também, mas ele, como sendo uma pessoa que nunca se mudou daqui e está morando aqui, eu acho que é mais gratificante ainda, né? Porque ele poderia ter se mudado, poderia ter ido embora e ele escolheu ficar aqui, porque é um lugar, o berço, um lugar que acolheu ele quando ele estava com dificuldade. Então, ele conseguiu um emprego aqui e aqui ele se desenvolveu e está aí até hoje. Então, eu fico muito feliz e gratificante. Você sabe de algumas histórias dele, assim, da ferrovia? Então, ele fala pouca coisa, né? Porque ele não gosta muito de tocar no assunto, porque ele já teve problemas no trabalho. Ele já presenciou a máquina passando por cima de uma mulher, né? Aconteceu que ela se jogou na frente da máquina e ele teve que responder, ele teve que, né? Então, ele não fala muito, e ele desenvolveu um problema no ouvido por causa dos constantes barulhos da máquina, né? Buzinas, essas coisas, sinais. Então, ele não gosta muito de falar disso, ele só fala do lado bom, né? Que ele gostava de trabalhar lá, que ele era um trabalho muito bom, que ele gostava de subir, descer. Ele só fala disso, mas ele gostava muito do lugar, muito do trabalho dele. Mas ele não fala muito não. É verdade que essa mulher era uma freira? Hã? Era uma freira essa mulher? Ela era uma freira. Meu pai, ele ficou assim meio traumatizado, né, depois do que aconteceu, porque era ele e um companheiro dele que estava na máquina. E eles tiveram que responder e ficaram, assim, isso correu muito na justiça e eles tiveram que... Ninguém até hoje sabe o motivo pelo qual ela se jogou na frente da máquina. Não dá pra saber. Mas era algo muito desesperador, né? Que pra se jogar na frente assim. Você, então, hoje você não mora mais aqui? Hoje não, eu moro no Rio Grande da Serra. Você decidiu sair daqui? Então... Ou foi destino? Então, foi vontade de sair daqui, mas eu também, quando eu saí, eu fiquei muito triste, porque aqui foi o lugar que eu cresci, né, tudo mais. Mas eu pensei nas oportunidades que eu teria se eu saísse daqui.
entendeu? Tudo é muito perto, as escolas tem perto, lojas tem, aqui não tem. Quando você quer comprar alguma coisa, você tem que pegar o ônibus e ir pra lá, pra cidade. Então é tudo, querendo ou não, é mais fácil, né? Então é melhor você estar perto, né, do povo. E seus amigos? Também fizeram a mesma coisa, seus amigos de infância? Então, meus amigos, tem muitos amigos meus que ainda moram aqui, né? Que estudam e pegam um ônibus e vão para os seus estudos e trabalhos, mas é um trabalho é um percurso bem desgastante. Deve ser mesmo. Porque tem dia que o ônibus não passa, né? Tem bastante dias que deixa na mão. E aí, se você tem um carro aqui, você vai. Se você não tem, você liga e fala, não dá pra eu vir. Tem gente que não entende, né? Tem patrão que não quer saber como que você vai chegar, só quer que você esteja lá, né? Sim. Será que colocar, tipo, Paranapiá que você mora, assim, já é um limitador para as pessoas te contratarem? Ou contratarem quem mora na cidade? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Porque, assim, tem muitas empresas que oferecem vale transporte, né? Aí eu penso, eu vou ter que oferecer vale transporte e ela vai lá para cá. Tá, aí você tem que pegar trem, ônibus para vir pro trabalho, se por acaso se for em São Caetano, São Bernardo. Então vai ter que pagar o ônibus e trem, né? Então que a gente vai ter que pagar até Rio Grande e pegar o trem. Então ele vai ter que pagar são 4, né? Para ir para voltar. Então ninguém quer se arriscar hoje em dia, né? Hoje em dia eles querem mais uma passagem de ida e outra de volta só e não quer mais comprometer tanto. Tá certo. E o frio aqui é sempre frio? Ah, sempre foi. Sempre foi. Assim, é mais a neblina, né? Aqui é mais a neblina do que propriamente o frio. Mas nessa época, assim, em julho, começa a esfriar muito. Mas é o que o povo gosta, né? Assim, quando vem aqui pro festival, eles gostam da neblina, gostam do frio que faz aqui. Por causa da serra também, né? Então eles gostam. Eu acho que eles vêm por causa disso, porque quando assim tá um sol, fica meio complicado, né? E pra quem mora aqui? Quem mora aqui gosta disso? Eu acho que não, porque que nem, às vezes a pessoa precisa sair e tá muita neblina. E o asfalto tá cheio de neblina, então isso acaba atrapalhando a pessoa com o carro de sair de casa, entendeu? Mas é uma coisa assim que não dá pra controlar, né? É uma coisa da natureza. Então, essa parte. Não gosto, mas entendem, porque sempre foi assim, né? Tá certo. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você morou lá embaixo? Hã? Você chegou a morar lá embaixo ou não? Não, eu sempre morei aqui. E tem diferença? Morar lá embaixo e morar aqui em cima, você imagina? Então, não, acho que não tem muita diferença, não. Eu sempre morei aqui em cima. Meu pai, na verdade, ele morou lá embaixo, por um tempo, né? Mas aí depois, porque lá embaixo faz parte onde os ferroviários eles moravam, né? Como meu pai ele se aposentou, ele acabou subindo pra cima, né? Então acabou ficando assim, lá normalmente mora quem é filho de ferroviário, quem é parente. Então, tipo, o ferroviário faleceu, então a casa fica pros filhos, então eles moram lá, entendeu? Então é mais uma herança propriamente dita. E como meu pai saiu de lá, hoje ele comprou a casa dele aqui em cima, então eles moram lá, desde sempre. Quando eu nasci ele já morava lá. Certo. Você faz esse trânsito daqui pra lá com frequência ou você acaba ficando mais por aqui, na parte alta? Então, quando eu estudava, que eu já morava aqui, eu tinha todo dia que atravessar lá embaixo, né? Sim. Então pra mim era tranquilo, quando tinha que ir na biblioteca, tinha que ir pra lá, a casa das minhas amigas para fazer um trabalho, tinha que ir pra lá. Então
Eu já estava acostumada já, né? Sempre fiz esse percurso. O hospitalzinho sempre foi para lá. Antes era um pouquinho mais para baixo, mas como subiu lá, então ficava perto da escola. Então no meu último ano, ficava assim, como fica perto da escola, eu já ia lá, eu ia para a escola direto. Então ficava bem próximo, né? E depois que acabou a escola? Aí eu não fui mais pra lá, né? Assim, eu ia lá só pra cumprimentar os professores, porque a gente tem um apego, né? Conversar. Mas eu nunca mais desci pra lá, não. Você... Dizem que Paranapiacaba é de onde se vê o mar, né? Você já viu o mar daqui? Já. Já? O mirante lá em cima, no ponto, tem um mirante. A gente sobe lá e vê Santos, né? Eu acho bem bonito, mas dá um medo de olhar tudo de lá de cima, olhar de altura. É bem bonito, mas eu também dá um medo. Friozinho na barriga. Tô alto, né? Agora dá pra ver? Dá. É. Você já foi até o mar? Já foi na praia? Já. Eu já fui em São Vicente, Santos, né? Uhum. Mas eu não curto, não. Não curto. Você é igual teu pai, então. Eu prefiro mais o frio do que o calor. Tá certo. Então, você quer perguntar? Não, podia fazer as perguntas de maneira... Vou fazer duas perguntas para você pode responder. Como um resumo assim, como é a cidade que você habita? Considerando Paranapiacaba, né? Considerando Paranapiacaba. Paranapiacaba é uma cidade muito tranquila, bastante acolhedora, né? Porque recebe muita gente constantemente. É uma cidade que a gente considera segura, né? Porque tem baixos índices de crimes, de assaltos, essas coisas. Porque aqui todo mundo se conhece. Então, se você fazer alguma coisa de mal para uma pessoa, todo mundo vai saber e aí vai ser muito fácil te localizar. É um lugar bom para se viver, é um lugar bom para se morar. E, assim, eu considero que se você escolher ser ferroviário, é um lugar bom para trabalhar. Se você escolher essa profissão, né? Eu considero isso, um lugar bom para trabalhar. Se você quiser ser professora também, tem escola aqui, tem creche, então tem assim, pequenas profissões aqui que dá para você desenvolver bem. Porque é um lugar bem tranquilo, né? E tem muitos restaurantes, tem muitos lugares que as pessoas podem se alimentar, né? Comida caseira, que eu acho importante. Então, eu acho um lugar bem tranquilo, um lugar de paz mesmo. É que a gente já está acostumado com esse barulho das máquinas, então pra gente acabou fazendo parte do espetáculo. Elas funcionam dia e noite? Dia e noite. Ele diz que às vezes a gente está dormindo e escuta o apito dela lá embaixo. Mas aí a gente já se acostumou, né? E então, você considera que o mar percorre você? O mar... a gente tem bastante influência dele, né? Na nossa vida, né? Eu acho que conta bastante, conta, com certeza. Inclusive por causa do frio, por causa do ambiente daqui, eles têm forte ligação, né? Uma coisa com a outra. Porque aqui poderia ser calor, né? Se o mar não tivesse próximo da gente, aqui seria bastante calor, mas como ele está próximo, então a gente sente as influências dele diretamente na nossa vida. Então eu acho isso bastante importante, né? Mas eu tenho medo. Tá certo. Acho que é isso, né?
Fala pra ela. Então, que história é essa de fantasma? Então, a gente aqui leva isso como brincadeira, mas quem já veio aqui, o Geraldo Luiz, né, da TV Record, entrevistar fazer uma matéria sobre o parquinho, né, sobre o Lira Serrano. Dizem que o balanço se mexe, que os vagões tem gente lá dentro, que habitam os fantasmas. É o que dizem, né, mas a gente leva isso muito na brincadeira, porque a gente acredita que isso é mais um marketing que atrai os visitantes. É algo que interessa para todo mundo que está no meio, né? Para as pessoas que moram aqui precisam de que as pessoas visitem esse lugar. Então, a gente acredita que a gente não desmerece ninguém e diz que é mentira, mas a gente também fica com o pé atrás, né? A gente acredita que isso é mais uma jogada, mas é uma jogada bem criativa, né? Que acaba deixando a gente com uma pulga atrás da orelha. Sim. A gente ouviu falar sobre uma lenda da a moça, o fantasma do cinema, que parece que tinha um cinema aqui. Você conhece essa história? Não, eu sei sobre a história do véu da noiva, né? Que dizem que toda vez que a neblina desce, é que a noiva tá vindo de algum lugar, atrás do noivo dela, uma coisa assim. Uma história assim, mas essa do cinema eu não sabia que tinha, não. A gente tá investigando também. Tem bastante histórias assim, engraçadas e bastante curiosas.